A Frente Parlamentar contra a prorrogação dos pedágios, ela teve um papel fundamental, porque nós chegamos num momento em que o governo e as concessionárias tinham o entendimento de prorrogar por mais 25 anos esse modelo de pedágio, que é um desastre para a economia e para todo mundo do estado do Paraná. É um assunto tão importante essa questão do pedágio, que isso jamais pode ser discutido em quatro paredes. Isso tem que ser aberta, essa discussão. Toda a sociedade ela deve participar, toda a sociedade ela tem que participar dessa discussão. É uma discussão importante. O pedágio ele vai vencer no dia 14 de novembro de 2021, menos de 3 anos. E nós temos aí algumas questões que precisam antes ser resolvidas de se estabelecer o novo modelo. Primeiro, que dos 2.450 quilômetros de rodovias pedagiadas, 1.800 quilômetros são de rodovias federais, a grande maioria. E a concessão do governo federal para o estado do Paraná, ele termina exatamente no mesmo mês que termina essas concessões. Então o governo tem que decidir com o governo federal se vai dar nova concessão para o estado do Paraná. Eu gostaria que o Paraná ficasse com a concessão, porque seguramente aqui na Assembleia nós vamos ter um papel fundamental para aprovar, e nós sabemos o que é ruim, e que nós não deixaríamos acontecer de novo o prejuízo que o estado do Paraná teve, quanto que o estado perdeu. Para se ter uma ideia, deputado Tadeu, ao longo desses 21 anos, o Paraná que pegou essas rodovias em concessão, que era de obrigação do governo do estado, do governo federal, o governo federal não deu nenhuma contrapartida, não pagou nada para o estado do Paraná, e recebe mais de 300 milhões por ano de impostos. Esse que é um grande negócio que o governo federal fez com o Paraná. E o Paraná ficou aqui fazendo pedágio e o povo do Paraná realmente pagando. Então, esse é um dos assuntos prioritários que tem que ser decidido, que tem que ser encaminhado e que a sociedade precisa conversar. Deputado Homero, a rodovia que Vossa Excelência usa com frequência, a 376, a rodovia do Café, que liga Ponta Grossa a Apucarana, é 245 quilômetros. Está no contrato que a Rodonorte tem que duplicar todinha, toda. Eu fiz aqui, essa casa aprovou, em meados do ano passado, um pedido de informações para o DR, porque tinha um bochicho que grande parte da rodovia não seria duplicada. E eu tenho a resposta. 92 quilômetros não serão duplicados. Nós não podemos aceitar isso. Não podemos, quase 40% da rodovia, que nós estamos pagando há 21 anos, pagando para ter a duplicação completa. Quase 40% não vão duplicar simplesmente porque disseram que o dinheiro não dá para duplicar. A justiça tem que tomar uma providência, que nem foi tomado lá em Londrina. O Ministério Público Federal entrou, o juiz federal decidiu que o contorno norte tem que ser feito pela concessionária. O senhor me permite uma parte dessa? Já permitirei. Tem que ser feito pela concessionária. Tem que voltar, tem que anular os aditivos e voltar ao contrato original de 1997. Tem que fazer isso. E na rodovia do Café, na 376, tem que fazer a mesma coisa. A justiça tem que decidir. Tem que duplicar todo o trajeto. Deputado Tadeu, tem uma parte. Professor Tercílio, eu acho que Vossa Excelência aborda um tema que cada vez mais, e a cada mês, a cada ano que passa, vai ficando mais dramático.
não apenas o fim dos contratos, mas principalmente como que esses contratos serão cumpridos. Vossa Excelência, que é um estudioso, que foi o presidente da Frente Parlamentar, a pergunta que nós nos fazemos, se não houver duplicação, quais os bens das concessionárias, que na prática não tem, que serão colocados para que isso seja feito? Quais as pessoas responsáveis, presidentes, diretores, consórcios, que serão punidos? Porque é muito simples. Termina o contrato, não se faz a duplicação, renova-se ou não o contrato, mas não há um único bem que seja colocado, penhorado, para que esse contrato venha a ser executado. Nem um diretor, nem um presidente, ninguém, absolutamente ninguém é responsabilizado. E o Estado, mais do que o Estado, a população do Paraná ficará com prejuízo. Então, me parece que tanto o Ministério Público Federal quanto o próprio Judiciário urgente tem que se manifestar. Não dá para esperar que o contrato seja concluído, que não haja bens para que sejam colocados, estes bens sejam penhorados e que aí simplesmente lave-se as mãos e nós esperemos que mais 10, 15, 20 anos essa solução venha. Então, me parece que agora, tanto o Judiciário quanto o Ministério Público Federal têm uma explicação necessária para dar à população. Que medidas estão tomando para que os contratos sejam cumpridos? Caso contrário, obviamente, é uma omissão que nós não poderemos aceitar em hipótese alguma. Obrigado, deputado Tadeu, pela contribuição. E Vossa Excelência tem toda a razão. É a dúvida que nós temos. Porque nós estamos chegando no final dos contratos, ainda bem que estamos chegando no final, né? Estamos aguentando, pagando essa conta, e aí o próprio Ministério Público está dizendo que a fraude, o desvio, pode ser superior a 8 bilhões de reais. 8 bilhões de reais. Eu ouvia uma entrevista essa semana do procurador do Ministério Público Federal, e ele dizia que a maioria desses aditivos contratuais eles são criminosos. São criminosos. A Justiça já determinou que a Viapar, 1/3 da receita da Viapar, seja sequestrada para fazer obra, para garantia. Teria que fazer o mesmo com a Econorte, teria que fazer o mesmo com a Rodonorte, para se garantir. Não é possível. Uma rodovia que está no contrato há 21 anos, se aguarda, era para ser feitas todas as duplicações no início do contrato. Jogaram para o final, para os últimos anos. E agora chega nos últimos anos dizendo que não tem dinheiro. Olha, não tem dinheiro para fazer. Deputado, Vossa Excelência, tem um minuto para concluir. Então, nós vamos ter um papel importante aqui. Eu acho que o Ministério Público, a Justiça Federal, tem decisão já em segunda instância do Tribunal Regional Federal de Porto Alegre, e que me parece que nós podemos ter aí alguma esperança pela frente, que realmente essas obras, pelo menos as poucas obras que ficaram no contrato, poderão ser concluídas até o final desse contrato. Era isso. Muito obrigado.